Em 22 de outubro de 2022, nós tivemos em Porto Alegre o seminário Joana e Jung, Imersões para a Transformação, realizado pela Associação Médico Espírita do Brasil e do Rio Grande do Sul, e com o propósito de trazer a proposta espírita da tão falada reforma íntima mais para perto de nós. E aqui nesse episódio nós vamos ter 5 entrevistas com alguns dos nossos expositores que vão trazer reflexões ligadas às suas apresentações no evento. Está começando o programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica. Saúde mental. Para nós espíritas, a gente pode dizer que esse quadro exemplificar, né, Gelson, tudo que até esse momento foi dito pelos colegas. Estamos aqui com a nossa amiga Adriana Lopes, do Paraná. Tudo bom, Adriana? Tudo. E ela vem nos falar sobre o autoencontro e o desafio da transformação. Adriana, por que o autoencontro nos coloca tanto medo? Por que às vezes parece um desafio tão grande para todos nós? Muitas vezes as pessoas que assistem o canal estão interessadas no autoencontro, no autodesenvolvimento, mas às vezes relatam, mas como que eu faço isso? Parece que as pessoas querem um mapa da mina, uma receita de bolo, e ao mesmo tempo existe esse medo, esse susto, né? Sim, é uma coisa muito difícil, porque a própria Joana nos coloca na série psicológica que o autoencontro é o grande desafio existencial, ou talvez um dos maiores desafios, exatamente por isso. Porque nós, quando mergulhamos na matéria, nós sofremos o esquecimento do passado. Sofremos a ação desse esquecimento e aí nós ficamos adormecidos. Aí Jesus fala, né? Desperta tu que dormes, porque nós temos esse estado de consciência de sono. Então, nessa primeira metade da vida, o ser precisa vir para a Terra, o ego precisa se fortalecer, ele precisa se constituir, a personalidade precisa se formar, ele precisa ter uma carreira, uma profissão, uma casa, enfim. Essa energia psíquica está voltada para fora e, num determinado momento, ela precisa voltar para dentro. Então, por isso que o Jung fala do grande problema da crise da meia-idade ou a metanoia, onde essa energia psíquica ela faz um retorno, ela sai do que estava fora, nas questões materiais, nas questões puramente físicas, e ela volta para o centro, ela volta para si. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então é o momento que o ser começa a despertar para esse autoencontro. E a série psicológica, a Joana trabalha muito essa questão do autoencontro em vários livros, né? Em Jesus e Atualidade, em Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o Autodescobrimento, o Homem Integral. Ela vai falando de como a gente vai fazendo esse autoencontro. Entendo. É interessante esse desafio aí que tu traz, né, Adriana? Porque a nossa chegada no mundo, essa construção do homem e da mulher exteriores, isso é necessário, porque senão a gente não se identifica com o mundo, a gente quer ficar na nossa vida passada, de uma forma de atavismo, a gente não aceita a vida, então é necessário se identificar com o mundo, e depois tem que abandonar essa identificação. A gente estrutura para depois relativizar, então, só que, pelo que eu entendi, nesse momento de estruturar, digamos assim, a gente usa as rodinhas da bicicleta e depois a gente não quer largar as rodinhas, né? É nesse momento que muitas vezes a gente fica apegado. Isso. A gente não quer abrir mão, então parte do ponto de abrir mão. E nós precisamos da matéria para vivenciar, para experienciar. É apenas na experiência que nós vamos nos autoencontrando. Então, ao nos depararmos com os desafios que você fala, né, da vida, da matéria, de constituir um ego, de se fortalecer esse ego e de construir um mundo material que é necessário para que eu possa progredir. Então, eu preciso da evolução, venho para a matéria e encarno, vou experienciar, e aí o espírito entra em contato com o corpo, que vai trazer as paixões da alma. Então, ao experienciar a vida,
material, o espírito recebe informações que até então ele não tinha quando ele estava em espírito. E aí vem a vivência do instinto, o instinto de luta e fuga, o instinto sexual, o instinto animal, a ideação suicida, a ideação homicida. Então, quando o espírito está no mundo desencarnado, ele não sofre tanto essa influência da matéria. Por isso que para o espírito encarnar é um grande desafio, porque ele vai vir, ele vai esquecer a sua filiação, como a Joana trabalha, né? Ele esquece que é filho de um rei. E aí ele vai esquecendo de que ele é filho do rei, ele vai sendo escravo do Deus matéria. Então, viver a matéria pode fazer com que o ego se perda e fica preso nessa literalização, preso nessa questão material. E isso é um entrave para o desafio do autoencontro. Gera sofrimento. Gera sofrimento. Gera sofrimento. E a Joana, ela fala, né, ela fala em 3 passos, claro que não é tão didático assim, né, mas ela fala da autoanálise para o autoencontro. E no autoencontro que nós começamos a reconhecer o que realmente nos convém, aí nós vamos rumar para a autorrealização. A gente pode se assustar com o que encontra nesse autoencontro? Porque há o medo, né? O ego, ele tem medo do desconhecido, né? Então, o ego, o James Hollis faz uma expressão que eu gosto muito, ele fala as lentes embaçadas do ego. Então, o ego, ele entende as coisas de forma distorcida. Um exemplo que eu dou é um paciente que tem o hino à pérola, que é o hino daquele príncipe que vem para a terra e ele esquece que é filho de um rei, e aí o rei envia para ele uma águia, lembrando e fazendo ele buscar a pérola que ele tinha ido buscar. E de repente esse paciente entendeu isso de forma literal. Então isso é um arquétipo, é uma ideia, né? Então o self, aí você falou da dor, o sofrimento, o mergulho, assim, o self é essa pérola. E então esse autoencontro é fazer o ego dialogar com esse self, é fazer esse ego voltar e integrar esse self. Então o objetivo de estar na Terra não é ser nessa existência um espírito de luz, não, é ficarmos inteiros. E você falou do sofrimento, a dor, o sofrimento, o envelhecimento e morte que a gente vive, né, pela matéria, elas são os convites que a vida nos manda para que nós nos lembremos da nossa filiação. Porque com a experiência da dor, a experiência do sofrimento e da morte, eu entro em contato com o meu eu e descubro as minhas potencialidades latentes. Então até esse susto tem proveito. Tem que ter esse proveito, senão a gente não acorda, né? Então são os chamados do self. Claro, então é algo assim que é ruim para o nosso eu, a princípio, parece que é ruim para o nosso eu transitório, mas para o nosso eu imortal, para o nosso espírito que reencarna, com o objetivo de evoluir, de se aprimorar, de se encontrar, é um grande ganho. É um grande ganho, porque ele aí acorda, aí ele desperta. Então, dentro dessa pérola, o que nós poderíamos dizer? Claro que não tem receita de bolo, né, pessoal? A gente falou isso logo no início da nossa conversa. O que nós poderíamos dizer sobre técnicas, ferramentas que o indivíduo faz para esse autoencontro e para essa autorrealização? Joana traz, está lá na série psicológica. Ela diz que existem técnicas, sim, né? Então ela cita, por exemplo, a meditação, porque a prece. Então na prece nós fazemos um pedido. Na meditação ouvimos a resposta. Ela fala da visualização, que aí você imagina e dialoga com a imagem. E ela fala da reforma íntima, que é a partir daquele momento que o ser, ele tem a ideia de que do jeito que está não dá mais, ele precisa se transformar e ele tem que efetivar esforços e ter a coragem, porque é isso que você fala, né, que o ego tem medo, né, ele tem medo de fazer isso porque é algo desconhecido para ele, o ego entende as coisas distorcidas, então ele tem que ter a coragem para o autoencontro, porque tudo que é inconsciente, é um quarto totalmente escuro, a pessoa tem medo de entrar, mas se você acender um pouquinho, mínima que seja essa luz já vai iluminar e a consciência já vai ter um pouquinho mais de coragem de adentrar. Mais coragem. E a prece, a meditação, são ferramentas para que eu possa então ter um pouco mais de consciência desse encontro e desse caminho, de integrar o ego a esse self, voltar transformado, né? Então, resumindo, né, tem medo, tem uma certa dor, tem um certo sofrimento, mas a partir do momento que a gente vivencia isso,
Isso também vai nos planificando, vai trazendo essa coragem que tu falou, porque a gente não está falando, né, pessoal, daquela coragem do mundo. Nós enfrentamos bandidos, nós enfrentamos outras pessoas, enfrentamos familiares, enfrentamos na justiça, enfrentamos na rua, no estádio de futebol, nos ringues ou nas guerras, mas estamos falando de um outro enfrentamento. Não é esse enfrentamento de uma coragem da brutalidade e da cegueira, mas é um outro tipo de coragem que se dá de uma forma simples, mas que tem a ver com esse autoencontro. Né? Então é uma coragem diferente essa que está sendo trazida, né, Adriana? E pelo que eu vejo, tem uma satisfação e uma planificação, né? Sim, para o homem ficar inteiro, o homem integral. Isso aí então, pessoal. Agradecemos a nossa querida Adriana, que com certeza estará muitas outras vezes conosco aqui na TV Américas. Eu que agradeço, muito obrigada. Falando com uma personificação invisível. Que coisa confusa seria essa se nós não fôssemos espíritas, né? Assim como Sócrates falava com a sua voz, também caminhava ao lado dele, falando sobre a filosofia. Então o Jung entende a sincronicidade como um processo de uma criação contínua do universo, onde essa dinâmica de conexões está se dando a todo momento. Agora estamos com o Thiago Risotto e a Daniela Martins, nossos amigos de Brasília, são colaboradores da FEB, estudantes de Joana de Ângeles também, e professores de Joana de Ângeles, e que vão estar nos falando sobre a vivência da gratidão, nos trazendo uma pesquisa levada a fundo pela AME Brasil, dentro do tema então da gratidão, tendo como material a obra da Joana de Ângeles. Thiago e Daniela, o que a gente pode entender da importância da gratidão na vida das pessoas e onde é que a gente encontra Joana dentro disso? O que Joana nos traz que torna esse um material diferencial? Então, nós poderíamos começar com a consideração, né, de que a gratidão ela é uma emoção que contribui para o nosso processo de individuação. Joana diz que ela é tanto um indicador quanto uma ferramenta para esse processo de desenvolvimento pessoal. E o que ela traz de inovador e que a gente então soma aos contributos da psicologia acadêmica é a perspectiva espiritualista do ser. Então, ela está analisando o ser humano como um ser imortal, dentro de uma jornada imortalista em que a gratidão vem como uma emoção-chave, como uma ferramenta privilegiada, né, para contribuir com a nossa individuação. A gente pode pensar nesse grande espectro, né, da evolução do espírito, do processo de individuação. De alguma forma, a gratidão ela se desenvolve nesse campo psicológico quase que como um corolário do processo de individuação, né? É um alcance mais profundo da alma no sentido de pertencimento, de alcance em relação com o outro, de sensibilidade emocional, sentimental e de entrega para as experiências da vida de uma forma mais corajosa, mais autêntica, mais consciente e que, acima de tudo, é uma representação de que se o universo é movimento, se o amor é movimento, se a vida é movimento, esse corolário da gratidão, ele se agrega a esse movimento como uma expressão profunda do amor na relação com a vida e com o outro. Né? Tu falou até que está vinculado à coragem. A gente poderia dizer que esse sentimento de gratidão, né, que arrebata o ser, ele pode mover transformações na personalidade e pode, inclusive, arregimentar o indivíduo de maiores forças diante das dificuldades da vida, porque às vezes a pessoa pode passar por humilhações, pode passar por dificuldades. Tem muitas pessoas que vivem armadas porque elas não permitem serem enganadas por ninguém, elas têm que ganhar sempre. E a gratidão é um movimento de abertura, então, de reconhecimento do outro. Então, ela poderia ser uma força, então, essa impulsionadora da coragem, como vocês falaram? Existe um aspecto da gratidão, que é a gratidão transcendente, né? E que ela nos traz exatamente essa dimensão. Quando nós podemos olhar para as adversidades, para as vicissitudes e encontrar ali um sentido, uma razão de ser.
E a Joana diz que quando então temos essa perspectiva transcendente, isso nos favorece esse olhar mais amplo, de um entendimento de um sentido, de um significado para a vida, né? E que isso torna todas as experiências valorosas, mesmo aquelas que são em algum momento, né, desfavoráveis ou sofridas, né? E isso então vai nos catapultando mesmo a ter novas emoções positivas e o nosso desenvolvimento pessoal vai avançando nesse sentido, né? Eu me recordo até mesmo da experiência do Espírito Ricardo, presente na obra Nosso Lar, em que ele sabe que está próximo a reencarnar, reúne os amigos e diz: amigos, rezem por mim, torço pela minha vitória, porque pedirei ao Pai que eu não tenha facilidades nessa vida. Então já imagina que tipo de provas ele vai estar experimentando por conta justamente desse movimento recíproco de que eu construo minha capacidade de doar na medida em que eu sou capaz de receber do outro. Então a escassez, muitas vezes, ela constrói laços de gratidão com aquele que vem, nos acolhe, nos cuida, nos oferece o alimento. E Ricardo é uma expressão disso, né? Possivelmente ele perceba: o meu ego precisa na encarnação nova saber ser grato ao outro, possivelmente no espaço da escassez, das necessidades que o espírito dele necessita naquela encarnação, né? A gratidão, assim como uma emoção singular em relação às demais, é que ela realmente exige, né, que esse outro surja diante da gente. Então, a gente só pode ser grato quando o outro surge diante da gente. E a gente vai nesse escalonamento. Tem a autogratidão, a gratidão pelo outro, e aí você começa a observar o contexto da natureza, o contexto social, e avança para essa perspectiva, né, do sagrado, do divino, e você se percebe, então, uma peça, né, uma nota nessa sinfonia. E isso vai ampliando a nossa consciência, a nossa capacidade de balizar as coisas da vida, as experiências da vida, né? Sempre nesse sentido de privilegiar também a pauta espiritual. Então, a gratidão nos conecta a Deus, né? E nos leva adiante. Interessante justamente essa capacidade que a gratidão abre, pelo que vocês estão falando, essa questão que se dá na relação. E por fim, perguntar para você sobre um ponto que a Joana nos traz no livro Psicologia da Gratidão, que ela diferencia aquela gratidão do escambo, que nós só nos tornamos grato porque alguém nos deu algo. E ela vai nos dizer que essa gratidão é muito primária, e ela fala de outra gratidão, porque, pelo que vocês falam, nós entendemos que esse é um sentimento profundo, há um espectro de crescimento dentro disso, dentro dessa concepção que o indivíduo tem da vida. Então, não é qualquer gratidão, né? Não estou dizendo, claro, que é uma gratidão muito difícil de se estabelecer o que eles estão falando, né? Pessoal, quando eu digo que não é qualquer gratidão, não é aquela gratidão egoísta do escambo, da troca. Então, é uma gratidão diferente, essa que a mentora traz, né? São níveis de vivência diferentes, distintos, né? Então a gente pode ter essa gratidão dirigida a benesses materiais, dirigida a pessoas, dirigida a circunstâncias da vida, mas há sentimentos de gratidão, há expressões da gratidão que não se voltam, né, a nada que esteja em relação com o mundo natural, né, mas que transcende. Então, quando a gente se torna grato pela vida em si, né, grato pela possibilidade de caminhar em amor com os irmãos, é a tal gratidão transcendente, né? Ganha esse nível, né, de expansão muito maior. E aí as experiências também transcendentes, elas se somam nesse arcabouço da gratidão, né? Então a gente vai ver dentro da mediunidade as experiências estáticas, por exemplo, né? Nos sonhos, quando temos revelações, não é isso, Tiago? E temos que pensar assim, que mesmo a literatura acadêmica mais contemporânea compreende a gratidão como uma expressão que não condiciona, que é agradável, que toca a alma e não cria o vínculo de uma espécie de uma dívida ou de uma ofensa àquele que está recebendo. Quem dá por obrigação. Isso não é gratidão. É uma oferta genuína da alma, um movimento amoroso, né, incondicionado, e que quem recebe percebe psicologicamente o que é esse movimento e se torna grato àquele que está oferecendo. E essa é até uma condição para o sentimento de gratidão, né? É a gente perceber a espontaneidade, o desinteresse daquele que oferece a benesse, né? Então, Deus que nos deu a vida, né, assim, que nos permitiu toda essa jornada, né, imortalista de iluminação,
é o que nos desperta, né, principalmente para essa dimensão. Então eu agradeço vocês, nos sentimos imensamente gratos por todo esse carinho, toda essa boa vontade e conhecimento de vocês. Que isso, obrigado, amigo. Muito obrigado a todos. E esse privilégio que a Joana nos dá, né, de fazer dialogar a psicologia acadêmica com a psicologia espírita, né? Então, lançando esses fundamentos, né, espiritistas ao que os cientistas têm, né, decodificado aí nesse campo psicológico. Isso é o mais enriquecedor e a gente é muito grato a ela por esse legado, né? Isso mesmo. Que assim seja. Que ser humilde é diferente de ser submisso por medo do enfrentamento. Ser humilde não é ser conivente com o erro. A humildade, na concepção da Joana de Ângeles, é ativa, é combatente, é decidida. Nós viemos hoje de vários cantos do mundo em busca de imersões para a transformação. E o caminhar de Pedro nos sinaliza a dificuldade, mas também a magnanimidade do encontro com o reino de Deus dentro. Estamos aqui agora com a nossa querida Cláudia Semeghini, que veio direto do Rio de Janeiro para falar sobre Pedro, desafio e coragem diante da tarefa. E aí, Cláudia, como é que tá? Estamos sendo desafiados, né? Com a fala de Pedro, com a experiência de Pedro, tentando corporificar um pouco a trajetória dele, né? De desafios, de enfrentamento a si próprio, para conquistar um pouco mais de coragem, né? Nessas nossas tarefas. É justamente nesse desafio, né, Cláudia, que a gente queria te perguntar sobre o que a gente pode trazer de Pedro para a nossa vida cotidiana. Porque Divaldo comenta muito, né, que o Pedro ele é muito humano, que nós temos uma facilidade de se identificar com ele. E ele passa por um processo de culpa, ele passa por um processo de queda, ele enfrenta a si mesmo, né, e ele tem um caminho próprio para esse autoencontro. O que tu acha que a gente pode tirar dele para nós, para a nossa vida? Eu acho que a gente pode tirar de Pedro é justamente essa humanidade, né? A Denise Lino, que nos revela muito dessa humanidade de Pedro. E essa humanidade é que nos aproxima do Pedro, né? Porque, assim, muitas vezes a gente pensa nos discípulos e a gente pensa que eles estão tão distantes, né? E, eles eram os discípulos, eles acompanhavam Cristo, né? Eles, né? Mas eles eram como nós, né? Eles eram homens rudes, ainda no caminho, né? Só que eles escutaram o chamado, né? E esse chamado está dentro de nós, né? Desse encontro com Cristo, com essa representação divina, né? Que está em todos nós, que é a nossa conexão com esse self. Mas muitas vezes a gente não escuta o chamado, né? O chamado vem, faz, chama, e a gente espera, posterga, depois, agora não, em outra época, agora não posso, né? Então o chamado do mundo ele se torna muito mais forte, né? Muito mais urgente do que esse chamado da alma. E quando nós nos aproximamos de Pedro, dessa humanidade dele, né, das quedas, né, das reflexões, da impetuosidade, da fúria, né, de uma certa ingenuidade dele de lidar com o mestre sem dar conta que é o mestre, né, aí a gente se aproxima dessa humanidade do Pedro e pensa, puxa, podemos também, né? Eu acho que esse é o legado que Pedro deixa para nós, né? E acredito, né, Cláudia, que se esses apóstolos, esses que vivenciaram o Cristo, eles não nos apresentassem um exemplo de queda e recomeço, eu acho que ia ficar um pouco incompleto esse exemplo deles, né? Imagina um exemplo humano que só acerta, que não é humano, né? Então ficaria complicado. E dentro dessas quedas que ele teve, né? Em determinado momento ali na tua fala, Cláudia, eu gostei muito quando tu falou assim de que ele também passou por uma inflação. Essa coisa de ele querer copiar o Cristo também. Francisco de Assis também passa por isso, conforme a gente conversou com o Divaldo lá na Bahia, né? Tu até questionou o Divaldo lá no café, né? O que tu pode me dizer assim dessa inflação que ele teve, né? Querendo acertar, porque às vezes quando a gente quer acertar, a gente também passa por uma inflação. Às vezes a gente quer copiar o Cristo e devemos sim viver como ele, mas no sentido simbólico dentro de nós mesmos. O que pode nos dizer sobre essa inflação dele?
Sim, é interessante você falar da inflação, né? A inflação é quando o ego acha que é o self, né? Então ele se acha completamente e aí ele fica perdidaço, né? Então a inflação é isso, é a gente se comparar a essa instância maior que nunca seremos, né? O ego ainda é pequeno, ele se aproxima, por isso a importância das reflexões, da meditação, né? Daquele momento de oração, daquele momento de comunicação com essa instância maior, divina, né? Para a gente aurir essa intuição, para a gente se conectar com esse unus mundos, com a energia cósmica. E aí a gente, então, se aproxima, mas não se mistura, não se confunde, né? Porque a inflação é justamente isso, é quando o ego acha que ele é o self. E aí ele se coloca no centro de tudo. E o ego não é o centro de tudo, né? O ego é o centro da consciência. É importantíssima essa instância psíquica, muito importante, porque ele organiza a consciência, né? Então é importante, mas ele não pode se confundir, ele não pode se inflacionar, né? Porque senão ele se queima, como o Ícaro, né? Que vai voar nas alturas, coloca uma asa e quando chega perto do sol, a sua asa de cera é queimada, porque achou-se capaz de alçar tão alto, né? E então a gente tem que saber que nós estamos ainda no caminho, que não podemos dar um passo maior do que a perna, porque senão a gente se confunde. A gente tem que saber o nosso lugar, mas lógico que aí não é para desanimar ninguém, né? Que nós estamos no caminho. Então a gente vai construindo passo a passo de cada vez, né? Passadas largas fazem com que a gente nos perca, né? A gente se confunde. Então essa inflação do ego, né, que Pedro se achou, é importante, porque ele cai em si, né? Ele cai em si. E vejam, quando ele entra lá na casa do sumo sacerdote, no fundo ele quer estar com Cristo. Ele quer estar acompanhando, mas ele tem muito medo. E quando ele está ali dentro daquele território, que eu acho que é importante também a gente pensar, é um território perigoso, não é? Porque é um poder instituído e o poder desvia a gente do nosso caminho também. E ele entra naquele espaço do poder estabelecido, aquele poder da época, aquele poder tirano, né? Onde vai julgar sem haver julgamento nenhum, né? E ele entra ali. É como a gente diz, entrou no covil das cobras, né? Então ele entra, mas ele não entra com uma armadura protegido. Ele entra assustado. Então ele abre essa brecha e ali ele fica naquele torpor, no meio de todas aquelas pessoas que já comungam, respiram da aura do sumo sacerdote. Então vejam que perigo, ele se coloca num perigo. E ele vai sendo conduzido nas 3 negações dele, né? Quando uma empregada olha para ele e diz, você é um deles, Galileu. Ele, não sou. E aí ele se afasta, vai para outro lugar, senta e outra vez é questionado. Na 3ª negativa, ele está em volta de todos acusando ele. Ele fica assustadíssimo, blasfema, porque aí é um Pedro humano também, blasfema, sai, mas aí o galo cantou, né? Então eu acho que é essa inflação que é a caída mesmo, né? Quando a gente se perde, a gente se desorienta. Mas tudo faz parte, né? Tudo faz parte do caminho, a gente se perde, mas a gente se acha depois. O importante é se achar, né? Não desanimar. É até essa noção do recomeço, né, Cláudia? Eu te ouvindo, eu fico pensando que como isso é consolador. Isso que tu falou, não dar o passo maior que a perna, não quer dizer que nós não vamos nos esforçar para nos superarmos, para sermos melhores. No sentido de o melhor seria a integração, seria a plenitude, seria realmente viver o momento da nossa vida de crescimento, valorar as coisas simples, né? Até porque o querer dar conta do todo, como se fôssemos anjos, a gente não consegue fazer nada daí, né? Eu acho que isso é consolador, que com as nossas próprias forças nós vamos estar sempre fazendo esse trabalho digníssimo, belíssimo do recomeço. Então, eu te agradeço, Cláudia, pelo teu carinho mais uma vez, né? Contribuidora junto de nós, também, né, escreveu junto do Gelson também
aquelas colocações sobre a experiência mediúnica de Jung no Livro Vermelho, e mais em outras ocasiões vai estar conosco também aqui na TV Américas, né? Eu que agradeço, Alexandre. Agradeço o carinho, agradeço a oportunidade. Nós somos todos trabalhadores da obra do Pai. Estamos sempre a serviço, sempre trabalhando. É um prazer. Obrigada. Por quê? Porque a gente sabe que os mentores do trabalho, no caso a benfeitora, está coordenando a todos nós. Somos só transmissores no melhor das nossas forças e possibilidades. Estamos aqui agora com o nosso querido Fabiano Selbach, que é colaborador da Américas, e que veio nos falar sobre a compensação, a sintonia e a compensação, o querer e a vontade. Ele veio nos brindar aqui no nosso evento com esse tema, numa apresentação impressionante, muito bem qualificada em termos de reflexão, em termos de material histórico e de questões tanto psicológicas quanto espirituais. Fabiano, eu vi que tu fez uma montagem trazendo ali diferentes etapas da vida de Joana de Ângeles, como Joana Angélica de Jesus, como Clara de Assis, para fazer uma espécie de reflexão sobre a transformação dessa mulher, da sua personalidade espiritual. O que tu poderia nos falar sobre isso, assim, o que tu captou, o que tu sentiu, o que tu pensou olhando para a trajetória da Joana? O que eu penso, assim, quando a gente fala, tem um discurso, né, trazer Joana para perto, realmente trazer ela para perto até no sentido de construção. Então, ela não é um ser à parte, que vem dar um recado psicológico. Ela é um ser que se constrói, por isso eu trago ali aquele aspecto de as Joanas. Então, para a gente poder ter uma ideia assim, de quem foi a Joana de Ângeles se construindo. E é muito interessante que a gente vai vendo ela se construir mesmo, né? E aí, isso é muito bom para nós, porque a gente vai vendo assim que ela não está dando um recado, ela está dando a experiência dela. E daí, se ela está dando a experiência dela, aí, vou usar o dizer dela, né? Aí é factível de se fazer. Porque a gente só faz quando tem modelo. Por isso, Jesus é modelo. Já pensou em conceber, por exemplo, assim, uma orquestra sinfônica sem um maestro? Não tem, né? Tira o professor da sala de aula sem e deixa as crianças. Acabou a aula. Então, nós precisamos ter modelos, nós precisamos ter guia. E este guia é aquele que um dia trilhou aquele caminho e veio nos dizer qual é os percursos. E ali a Joana, muito claramente, eu percebi nela que é muito forte essa fala nela, tem que querer, e é um querer que não pode ser daqui, é um querer profundo, e esse querer está alicerçado em entender a sua própria caminhada, né? Para não cair em culpa, porque daí eu não posso cair em culpa, eu tenho que... Aí ela vai olhar como os problemas do mundo como desafios a se vencer, e aí nesse querer e essa vontade, a vontade como impulsionador. Daí ela está perto, porque ela fez isso. Daí tu vai vendo ela fazer ali, sabe? Aquele percurso ali, aquele caminho. E lembrando pro pessoal de casa, né, que quando o Fabiano nos diz assim que essa vontade nos impulsiona, não é só aquela vontade que nos vem como se fosse um vento, uma brisa que nos leva, né? É um exercício da vontade, como a Joana coloca. Sim. E ela teve muitos enfrentamentos na vida dela, né? Ela é muito enfática em dizer assim, ó, virtudes não caem do céu. É educativo, ela se desenvolve. Então nós precisamos treinar. Tudo para ela é treino. Tem que ter, assim como se aprende, assim como se faz um bolo, assim como se faz a receita, assim como alguém mandou ela ir para a cozinha para aprender, para cozinhar, ela disse, tudo se aprende. Não importa se o aprender é intelectual ou ele não seja intelectual no sentido assim mais rotineiro da nossa vida. Estamos sempre aprendendo. E aí no campo das virtudes, para ela, isso também é a mesma coisa. É treino, vai treinando e vai ensaiando, vai fazendo, vai se olhando, vai se observando, mas a vontade sempre se impulsionando, assim. E a Joana, ela não aceita esses subterfúgios, tanto é que ela diz assim, quando nós dizemos para nós
eu não consigo, quase sempre, ela está dizendo, para não dizer sempre, é que eu não quero. Eu ainda não quero. Porque quando eu quero, é o que ela fez. Quando ela quis, então eu dou a minha vida por isso. Por isso é uma realidade inconsciente, né? Que a pessoa não quer tomar partido. É claro que a gente não está falando daquele inconsciente mais profundo, que, poxa, mas é que eu não alcanço. Mas aquilo que se a gente cavocar, né, pessoal, se a gente fizer essa busca com sinceridade, nós encontramos. Exatamente. Por isso que ela traz sempre um roteiro. E aí ela coloca a existência como um caminho e uma meta a alcançar. Sempre entendendo que nós somos passageiros do mundo e que a única herança que nós temos é o universo. Por isso que ela diz assim, tu é herdeiro desse universo. O que tu vive nesse mundo é só uma passagem por ele sempre. Tu vai mergulhar nesse mundo, vai ter essa vivência, mas é uma experiência. E depois tu tem que dar um outro salto. A cada novo salto, ela vai dizer um novo desafio. É só isso que somos herdeiros, tá, pessoal? Viu? O universo. Né? Mas claro, Fabiano, que tu pincelando esse ponto de Joana, claro que o Edivaldo disse, né, assim, como é que eu faço para pegar essa herança, né? Como é que eu faço para pegar essa herança boa, né? Ele disse assim, já que eu sou herdeiro do universo, como é que eu faço para pegar essa herança? E é interessante que a Joana, ela fala assim, que desse percurso, não se preocupe com a chegada. Se preocupe com o caminho. Porque no caminho tu vai encontrar montanhas, tu vai encontrar subidas, baixadas, tu vai encontrar rios, vai encontrar florestas, vai encontrar os animais, vai encontrar pessoas que vão cruzar ali no teu caminho. Então, para ela, assim, o mais importante nunca é a chegada da estação da viagem, mas o percurso que tu está fazendo. Ali que está a grandeza de, por isso, estar no mundo, sentir o mundo. A Joana, ela é muito sentir o mundo, sentir as pessoas, estar aqui presente, vivenciando. E aí ela vai dizer assim, quando a gente perceber o mundo e realmente com a sua finalidade, tu entra em estado de graça, que é a gratidão, que para ela não é um muito obrigado. Isso é convenção humana. Gratidão é um estado de graça muito maior. Digamos assim, eu gostaria agora de estar em Londres. Eu não posso, mas eu sou feliz por Londres existir. Eu gostaria de estar, por exemplo, eu gostaria de ser o herói, diz ela. Mas já que eu não posso ser o herói, eu entro em estado de graça por ser a estrada, os degraus por onde esse herói vai passar. Então é essa felicidade, entende? E ela passa isso para o Divaldo, inclusive, quando ele diz assim, ela diz, serás um oceano, mas não te esqueça que um oceano começa por um córrego e um córrego começa por pequenas gotas para depois se tornar um oceano. Veja então que ela valoriza esse percurso, e esse percurso tem que ter a insistência do querer, da vontade, da persistência, porque ela é educativa nesse sentido. As virtudes para Joana, o despertar do espírito para ela é educação constante assim. E esse sentimento profundo que advém disso, Fabiano, me dá a entender, te escutando, que nessa perspectiva o ser não se amesquinha, porque ele já se sente pleno, ele já se sente completo. Por mais que ele passe dificuldades, ele sente que é herdeiro do universo, que ele já está sendo gratificado pela vida. Isso acho que nos auxilia a sair dessa disputa de cada um por si. Sim, né? Exatamente. Essa questão assim, que nós sentimos que nós vamos perder se nós não passarmos por cima do outro. Então a gente quer ficar com o mundo, e querendo ficar com o mundo, a gente não fica nem com o mundo, porque tudo perece, né? E não fica nem com os ganhos da alma, que esses imorredouros a gente deixou para depois, né? Daí tem um sofrimento que advém disso. Né? É porque é o apego, né? E ela vai dizer assim, quanto mais eu seguro, mais eu perco. Quanto mais eu seguro, mais eu perco. Porque é a instabilidade do que eu quero, porque não está nos códigos de Deus o apego. Então, quanto mais eu quero segurar, mais eu perco. Quanto mais eu liberto, mais eu tenho. Né? Mais aquilo me pertence, mais eu estou naquela situação. Assim, E é uma inversão de perspectiva, né, Fabiano, que parece muito até o pensamento oriental, né? Esses paradoxos. Sim. Quanto mais eu seguro, mais eu perco. Muitas vezes com os ensinamentos budistas também, como ela traz no livro Plenitude, ela também fala sobre o apego. Né? Exatamente.
É que a Joana, da mesma forma que que o Jung vai visitando assim, as filosofias, as religiões, a história, os mitos, ela também vai fazendo isso, né? Ela faz isso. Por quê? Porque a Joana sabe que, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão dizer assim, que o bem, ele já existia na Terra. O bem esparso, a verdade esparsa, ela já existia. Já existia todas as verdades na Terra. Só que coube a Jesus reunir o bem esparso. Ele está lá. Reunir o bem esparso como um feixe de varas e dei um corpo de doutrina. Então o que Jesus fez? Ele chama todas as verdades do mundo, Sócrates, Platão, Agostinho, Galileu, e vai chamando toda a Joana, vai chamando Emmanuel, vai chamando todo o bem esparso, o bem que é verdade. Porque o bem para os gregos é verdade. Então ele une um corpo de um feixe e vai trazer essa verdade única para todos nós. E a Joana é isso. Então o que ela faz? Ela não fica somente numa escola, ela vai em todas as escolas, ela vai vendo, ela vai buscando, e vai vendo que todo mundo tem uma contribuição, né? Mas, aí tem um ponto, né? Para ela, a plenitude máxima e a psicologia mais profunda é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E o Fabiano, além de estudar psicologia, ele também tem formação em filosofia, professor. E eu lembro dos estudos de história, porque tu está falando assim dessa questão dessa unificação, desse bem esparso e reúne, que o Espiritismo, sendo uma expressão de Jesus, o Consolador prometido, ele traz reflexões filosóficas de milênios no seu corpo, em Kardec, no Livro dos Espíritos. Às vezes a pessoa nem tem noção de que algumas questões que Kardec coloca para os espíritos são diálogos filosóficos de muito tempo atrás. Isso. E a Joana, ela tem esse apanhado psicológico, filosófico, espírita, né? Que é uma coisa que tu traz bastante nas suas falas, né, Fabiano? A Joana, tu vê nitidamente que é um estado de graça, porque ela reconhece todas as verdades e ela não vê esse limite. Não, isso daqui não é verdade, deixa pra cá. Não, ela reconhece que o budismo trazia as verdades. Ela vai reconhecendo, e inclusive no próprio Jung, porque a Joana, o que ela faz? Ela vê que o Jung introduz a sonda mais profunda, mas ela deixa bem claro, né? Ela sempre vai voltar, apesar de todas as verdades que ainda estavam relativas nesse mundo, a única absoluta que não tinha como negar era o Evangelho de Jesus, pelo nível, o alto nível, porque o Evangelho de Jesus é o código do universo. É o código universal. Ele está de acordo com todas as leis do universo. Assim. Jesus traz o código do universo e transforma para nós assim no seu evangelho e apresenta. Então nunca ele vai se desmanchar. Mas o Evangelho de Jesus pode um dia ficar para trás, e nunca vai, porque ele está baseado em leis universais. Sim. Em leis universais, lei de causa e efeito. Essas leis, elas continuam existindo. Exato. Se a humanidade perdesse o contato histórico, seria uma grande perda de tempo, daria muito mais trabalho, mas a gente teria que se inteirar dessas leis de uma forma ou de outra, num tempo ou em outro. E Fabiano, é uma conversa rápida que nós estamos tendo aqui, é uma gratidão, né, poder te escutar, né, e deixar um abraço pro pessoal de casa, que já conhece o Fabiano, já participou inúmeras vezes do nosso programa, vai voltar, né, com toda certeza, a gente capta ele de volta pro nosso programa, né, pessoal? Eu agradeço pelo convite, eu fico feliz, como eu diria assim, é um estado de graça. A gente precisa ter um estado de graça, porque eu costumo dizer assim, estava conversando agora com uma amiga, eu peguei e disse assim, o Divaldo compartilha o conhecimento, a Joana compartilha o conhecimento que vem de Jesus, o Divaldo compartilha o conhecimento dela, nós compartilhamos o conhecimento do Divaldo, e aí nós vamos sempre propagando, não existe mais nem menos, né? Cada um vai propagando a ideia um do outro, e o mais importante é a gratidão nesse sentido do próprio existir, assim, e quando nós entendermos, para finalizar, que a vida humana ela não é um percalço de dores, e sim um convite, a dor se torna uma glorificação, um estado de graça. Por isso ela se entrega para Jesus. Entende? Nesse sentido ela se entrega, porque a dor ganha uma outra conotação. Uma releitura, uma ressignificação, né? Isso aí. Mas muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado pela... Até nosso próximo encontro. Muito obrigado.
dos quadros relacionados ao adoecimento psíquico, para doença psíquica grave, e ainda não existe suficientemente. Sentimento de união com todas as coisas no universo. Sentimento de uma nova realidade sendo revelada. Unidade com Deus ou alguma coisa maior que si mesmo. O amor, essa potência divina, transforma, mas precisamos ter a mente aberta. Agora estamos com o nosso colega da AME Minas Gerais, o Eric Ávila. Tudo bom, Eric? Tudo bem. Que ele veio aqui nos falar sobre experiências espirituais e transformação. E a pergunta, né, que eu acho que vai ser de interesse de todos, como que as experiências espirituais, elas podem ser importantes na transformação pessoal do indivíduo, na personalidade, durante os eventos da vida da pessoa? Bom, Alexandre, o primeiro ponto importante é a gente entender o quanto que elas são comuns. E talvez a gente até subestime a prevalência, né, a presença dela na vida de todo mundo. Alguns estudos mais recentes tentando identificar até no nosso país qual seria essa prevalência, né, o quanto comum essas experiências seriam, estima que mais de 90% das pessoas já apresentaram pelo menos uma vez alguma experiência espiritual, entendendo essas experiências espirituais como alguma vivência que o indivíduo possa ter de contato com essa dimensão sagrada, com a dimensão transcendente. E então esse eu acho que é um primeiro aspecto importante da gente pensar. Ou seja, está na população e faz parte da vida. Exatamente, exatamente. E aí entra um segundo ponto: se isso está na população, faz parte da vida, está em todas as culturas, em todos os tempos, na história da humanidade, né? Será que isso tem gerado impacto nas pessoas, né? E uma das experiências que a gente conversou aqui no evento são as experiências de quase morte, que são vivências em que o indivíduo, diante de um momento em que ele literalmente morreu, né, do ponto de vista físico, ou então diante de uma ameaça intensa da sua vida física, ele acaba desencadeando, tendo como um instante, né, um lapso de momento em que ele tem toda uma configuração de fenômenos que acontecem consigo mesmo e que posteriormente ele traz a sua interpretação, o seu olhar para aquelas questões. E esses fenômenos, a gente sabe que nas experiências de quase morte tem um papel de transformação muito intensa na vida desses indivíduos. Ao longo do tempo, essas transformações que dizem respeito a um maior envolvimento religioso, a crenças em vida após a morte, a uma maior capacidade de se abrir para a intuição, a uma maior capacidade de empatia para com o outro, todos esses elementos tendem a perdurar ao longo do tempo. Temos até estudos recentes mostrando que 20 anos depois que o indivíduo foi avaliado em relação a essas mudanças, a boa parte dos indivíduos continuaram mantendo as mesmas características de comportamento e pensamento que eles adquiriram após essas experiências que foram transformadoras em suas vidas. Daria para dizer assim, Eric, que isso auxiliou a uma mudança de perspectiva da vida, uma melhor qualificação dessa vida interior, né? E aí a gente entra até no aspecto dos valores, dos propósitos, do sentido existencial. Alguém que vivencia a dinâmica do dia a dia pensando que vou viver a vida só existindo, né? Sem uma meta a ser alcançada, sem uma ideia de querer fazer algo de diferente nesse mundo para quem está ao redor, e que de repente se vê invadida literalmente pela morte, mas tem uma... Que deveria ser o mais temido na nossa vida, né? Como se fosse a pior coisa, a fatalidade. Exatamente. Total. A fatalidade, e que sobrevive a isso, e que se percebe consciente mesmo num momento de morte, né? Como nos casos em que o indivíduo, por exemplo, tem uma parada cardiorrespiratória e consegue se ver o corpo, né, físico ali morto, tentando ser reanimado,
e consegue ter até um relato verídico do que acontecia naquele momento. Às vezes tem contato com uma entidade de luz, com algum familiar que já é falecido. Naturalmente, quando o indivíduo retorna, essas experiências, essa vivência tem um peso muito grande e faz com que, em boa parte das pessoas, pensamentos novos invadam a consciência, a reflexão a respeito da vida, dos sentidos, sobre o seu próprio papel, né, diante da sociedade, do mundo e consigo mesmo, venha à tona, né, seja resgatada. Seria uma forma também da pessoa se conectar ao essencial, então. Exatamente. Essa mudança de vida, né, de ponto de vista. E Eric, como estão sendo as pesquisas nesse sentido? Como é que elas estão atualmente? Essa pergunta é bem interessante porque hoje nós temos estudos dos mais variados, tanto nesse campo, igual eu mencionei, da experiência de quase morte, que é um dos fenômenos que podem ser interpretados como uma experiência espiritual. Vamos ter também os relatos de crianças, em especial crianças, né, mas outras pessoas também podem relatar, não só crianças, mas de crianças que ali por volta dos 2, 3 anos de idade iniciam fazendo afirmações, logo que começam a dar conta de falar sobre algo, né, sobre uma suposta vida passada. Então, muitos estudos na segunda metade do século passado foram realizados em torno dessa temática. O Brian Stevenson. Exatamente. Stevenson foi um grande pesquisador lá na Universidade de Virgínia, né, que também tem um estudo forte na divisão de estudos perceptuais que eles têm lá dentro, com essa parte de EQM, né, da experiência de quase morte. Vamos ter também outra gama de estudos no horizonte de experiências mais místicas, né? Experiências mediúnicas, que é um elemento muito importante que hoje em dia tem sido investigado numa perspectiva de se compreender melhor a relação entre mente e cérebro. Enfim, né? São muitos desses campos que refletem as experiências espirituais dos indivíduos e que vão permitindo a própria ciência se munir de um entendimento melhor sobre a vida e sobre o comportamento humano. Interessante, porque dentro daquela concepção muitas vezes preconceituosa, se acredita que a mediunidade às vezes é loucura, que está vinculada a um adoecimento psíquico, e dentro de muitas pesquisas, e justamente essas, pessoal, que o Eric está nos trazendo, nós podemos compreender essa mediunidade, os efeitos paranormais, experiências anômalas, não só ocorrendo junto de aspectos saudáveis da vida, como sendo muitas vezes através de experiências assim, que a pessoa pode também aproveitar para galgar um novo patamar de saúde mental, de experiência de vida, de mudança de valores e que se perpetuam como algo muito positivo nas suas vidas. Sem dúvida, e essas experiências espirituais, por trazerem um novo horizonte para o indivíduo, naturalmente no início do pós-experiência, ela tem a possibilidade de trazer uma confusão, uma reflexão mais profunda, uma agitação para aquele indivíduo, que ao tentar elaborar isso ao longo do tempo é capaz de alcançar patamares até superiores aos antes vivenciados, né? Antes de toda essa experiência. O que assemelha muito com quadros até de estresse, transtornos de estresse pós-traumático, em que o indivíduo que passa por uma situação muito estressora, com o passar do tempo, caso seja capaz de superar aquela vivência da situação estressora e o próprio transtorno vivenciado, é capaz de voltar a patamares não somente iguais, mas até superiores, no sentido de uma flexibilidade psíquica maior, uma capacidade de interação com os desafios da vida, do mundo, né? E de se colocar como um ser vivente, eu diria, diferenciado, né, Alexandre? Interessantíssimo, Eric. Muito obrigado. Com certeza tu estarás em outros momentos aqui na TV Américas, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Foi uma alegria estar aqui.